Deixa eu trazer aqui uma notícia que o pessoal já pediu aqui 2 vezes que eu vou comentar sobre essa notícia. Aqui, ó. Tá aqui na sequência, tá? O Dr. Zeballos comentando aqui que a comunidade Amish, lá da Pensilvânia, não seguiu as orientações sanitárias lá dos Estados Unidos, tá? E segundo o secretário de saúde atual, Bob Kennedy, os resultados deles foram melhores do que no resto do país. Tá? Aí o Dr. Roberto Zeballos falou o seguinte: quando eu pergunto para IA, ele afirma que o Bob Kennedy é negacionista, que os números foram piores. E em quem acreditar? A minha irmã mora na região e ela foi pessoalmente perguntar para 3 habitantes da comunidade de 3 locais distintos. Todos 3 não conhecem alguém que tenha morrido de Covid dentro dos Amish. Existe um relato de uma morte que não se sabe se foi de Covid. Diante dessa checagem local, eu fico com a postura do Kennedy. Vamos em frente com otimismo sempre e tal. Cara, mas ciência é isso, né? Ciência é a contradição, ciência é a pesquisa, ciência é a busca. Alguém sabe o que aconteceria se a gente não tivesse tomado as medidas sanitárias como máscara, lockdown e vacinas? A gente tem uma suspeita. Eu falo para vocês que a Covid que eu vivi é muito diferente da que contaram para vocês. Aí o Bob Kennedy levantou aquela população de Amish, que eles não obedeceram nenhuma das orientações sanitárias, máscara, lockdown e vacinas. E ele diz que os números não foram muito diferentes do que ocorreram no resto dos Estados Unidos. Aí a inteligência artificial fala que o Bob é um negacionista, o Bob Kennedy, o secretário de saúde dos Estados Unidos, e que não é verdade. Bom, como é que eu vou saber em quem que a gente acredita? Eu falei com a minha irmã mora lá na Pensilvânia, ela conhece várias comunidades Amish, e ele disse que eu mandei ela perguntar para pelo menos 5 Amish de locais diferentes se sabia que tinha morrido alguém. Eles não conheciam ninguém que tinha morrido de Covid. Tá vendo? Olha aí. Mas aí esses doutores, esses médicos estão trabalhando, estão aí vendo as coisas pós-pandemia, estão trabalhando aí na pós-pandemia, tá? Aí sai uma matéria lá do Metrópole, chamada de matéria investigativa. E o que a matéria do Metrópolis dizia? Médicos anti-vacina faturam com síndrome sem comprovação. Profissionais alegam nas redes, sem fundamento, que doença seria causada por vacinas de RNA. Não são eles não, tá? É o planeta inteiro, tá? Eles são a ponta de frente do Brasil, eles participam dessas pesquisas, eles remetem relatórios para o exterior, tá? Porque aqui o debate está cancelado. Aí o Alexandre Padilha, ministro, chega e fala o seguinte: grande matéria investigativa. Diferente de outros governos, não seremos lenientes com o negacionismo. O Ministério da Saúde, junto com o Ministério Jorge Messias, da AGU, nós acionaremos todas as medidas cabíveis para impedir que essas pessoas continuem colocando em risco a vida da nossa população e ainda ganhando dinheiro com isso. O negacionismo na saúde e no clima mata, degrega famílias e prejudica a economia, né? Aí, vamos lá aqui, ó. Esse aqui é do Conselho, forte, é o Dr. Francisco, tá? Que é do Conselho de Medicina, não me esqueci de onde que é. Vamos ver ele falando sobre isso. O Estadão colocou na capa que eu vendo tratamento para uma síndrome que não existe. Pois eu vou dizer exatamente o que isso é. É mentira, pura e simples. A síndrome pós-Covid existe. Está no PubMed, está no JAMA, está no British Medical Journal, está no New England, está na Science, está em Yale, está em todos os grandes centros do mundo. Já estão definindo o que é síndrome pós-Covid. Veja esse artigo do JAMA. São 14 mil estudos. 14 mil estudos já publicados. Só o Estadão insiste em fingir que isso não existe. Eles ficaram presos em 2020, presos à narrativa em que eles erraram tudo. Erraram na máscara, erraram no isolamento, erraram no fica em casa, erraram ao dizer que o imunizante impediria a transmissão. Eles erraram no tratamento, eles erraram em absolutamente tudo, mas continuam pregando como se fossem donos da verdade. Hoje, o Estadão não é um jornal, é panfleto político. Ele encolheu no tamanho físico e também encolheu no tamanho moral. E quem vive pós-Covid sabe, não é invenção, não é narrativa, não é lucro, é sofrimento real, é sofrimento diário, incapacitante, extenuante,
humilhante. E se tem médico que não estuda, que não lê, que não quer saber, é problema do médico. Os pacientes precisam daqueles que estudam, de quem ouça, de quem trate, de quem não tenha medo de enfrentar o que está diante dos olhos do mundo inteiro. Quanto ao artigo científico que publicamos, uma revisão de casos real, com pacientes reais, a tentativa de retratação foi tão política quanto essa matéria do Estadão. E nós já estamos processando a revista americana que distorceu o conteúdo. E vamos também processar quem insinuar que a gente vende falsa ciência. Eu sigo político, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu faço e eu sei da seriedade do meu trabalho e meus pacientes sabem da seriedade do meu trabalho. O Estadão pode inventar o que quiser. Eu vou continuar no mesmo lugar em que eu sempre estive, ao lado de quem sofre, ao lado da ciência de verdade e ao lado dos pacientes que têm pós-Covid e não aguentam mais ser humilhado por esse tipo de gente que nunca tratou ninguém. Aí, gente que nunca tratou ninguém. Essa é que é a verdade. Mas, gente, olha só. Quando o ministro da Saúde, que está escrito aqui, ó, quando o ministro da Saúde anuncia que pretende processar médicos que discordam das vacinas de mRNA, o problema deixa de ser sanitário e vira um problema institucional, né? Porque não é mais ciência. Isso aqui é coerção. A mensagem é clara. Não discuta, não questione, não argumente, apenas aceite. E quem não aceitar será levado aos bancos dos réus. Esse comportamento do ministro, ele é perigoso porque ele rompe o princípio básico da ciência. É obrigatório na ciência a controvérsia. Então, a ciência que não permite contestação não é ciência. É catecismo com jaleco. Então, toda grande descoberta científica nasceu exatamente do direito de alguém levantar a mão e dizer: eu não concordo com essa porra. Isso aí não me convenceu, não. Isso aí eu acho que tá errado. Vou te provar que tá errado. Cara, isso é a ciência. Começa o conflito. Aí do conflito, cara, nasce a luz do negócio. Aí que tá os avanços. O ministro tá dizendo o seguinte: eu não quero debater porra nenhuma, eu quero impor. Então, quando o Estado troca esse diálogo pelo processo judicial, a dúvida, o trabalho técnico, a recomendação médica, tudo isso vira crime. A hipótese vira ameaça. A discordância vai virar, sabe o quê? Desobediência civil. E a pergunta então passa a ser: se hoje o governo processa quem discorda de uma tecnologia médica que tem evidência, 14 mil estudos, o que ele mais vai impedir amanhã? Ele vai processar quem discorda de uma política pública? Se eu reclamo que não teve o fumacê contra a dengue, eu passo a ser um criminoso? Se eu reclamo da estatística que está dizendo que nunca voou tanta gente no Brasil, o aeroporto está vazio, que a gente viu aqui, eu viro um criminoso? Se eu reclamo de um discurso oficial, eu quero derrubar o Estado de Direito? Vocês estão vendo que está tudo conectado? Qualquer democracia saudável, o dissenso científico é protegido, incentivado. A metodologia científica, ela provoca o conflito. E é obrigatório. É por isso que revistas científicas têm espaço para réplica, tem espaço para tréplica. Por isso que as conferências médicas são debates, não são cerimônias simples. Por isso que as universidades existem, para que as ideias, os laboratórios, os conflitos, os trabalhos publicados, tudo isso tenha conflito e tenha revisão dos pares. Revisão dos pares significa: vou revisar e vou concordar ou não. Isso é natural, né? As ideias têm que se conflitar para sair dali ao que é correto, que sobrevive. As que são mais resistentes aos argumentos, não às ameaças. Então, enquanto isso, o ministro fica falando no tweet dele em fake news, notícias mentirosas. E ele ignora absolutamente o interesse dos laboratórios nisso aí. Interesse de quem está vendendo vacina. Interesse de quem está comprando vacina. Quando o governo se junta com esses laboratórios aí, cara, qual é a sinceridade que sai disso? A gente não vê, a gente não sabe. Ou você vai falar que não, olha só. A gente está vendo a roubalheira no governo inteiro do Lula. Tudo que é ligado ao governo do Lula tem a roubalheira.
Mas na saúde eles são sérios. Você acha que isso é verdade? Porque, gente, liberdade científica não é luxo. Liberdade científica é a base que impede que os erros se tornem a política pública. A política pública adota a ciência. Mas se você impede o debate científico, o erro científico ele é espalhado na sociedade. Você não impediu? Você impediu que o debate continuasse, que a ciência continuasse, você vai ficar aplicando o erro científico na sociedade, se você excluir o debate. Então, isso é o tipo de um dispositivo também de segurança do governo que impede a fiscalização, né? Impede a contestação. E eles ficam usando o carimbo da ciência para justificar essa coisa escrota que o governo está fazendo. Cara, o que separa a medicina de uma religião é o debate, sabe? É o tribunal público aberto. Não existe pesquisa com censura. Não tem de jeito nenhum. Você calar médico não produz ciência, produz medo. E onde há medo, não tem pesquisa honesta. E também não vai ter vacinação. O povo que estiver vendo isso aí vai falar aqui, ó, que eu vou vacinar, mas ninguém na minha casa. É a consequência. Já tem notícia dizendo que o índice de vacinações foi pro saco, foi lá embaixo. Ninguém mais está confiando em porra nenhuma. Destruíram a credibilidade das vacinas. Nessa sanha para ganhar dinheiro, que é tudo ladrão, né? Um monte de ladrão aí ganhou dinheiro nas vacinas. Então, estão dizendo que agora vai se, por decreto, por processo, na discussão brasileira vai ter o quê? Pensamento único. Aí, se você quiser se tratar disso aí, você vai ter que ir para o exterior. Porque aqui no Brasil, o próximo passo é proibir o tratamento, né? Então, isso é exatamente o contrário do que fez a humanidade avançar na direção da boa medicina. Então, a verdade científica, ela não precisa do judiciário. Quem precisa é quem tem medo de ser contestado. E esse medo e essa censura fala muito mais do ministro do que sobre os médicos, né? Aí, na sequência, saúde, que é desse mesmo ministro aí, põe sigilo no valor de compra de 73 milhões de testes de Covid. Tá aí, ó. É o mesmo cara. É o mesmo cara. Não existe motivo nenhum para ter sigilo em compras. Não tem. É porque tem treta. Tá vendo esse gráfico aqui? Tem relação com coisas que o Zé Balos estava falando. Aqui embaixo a gente vê AVC. Aqui, pós-pandemia. Estudos publicados. E aí, aconteceu alguma coisa? Tá proibido. Não, deixa pra lá. Não, tá proibido. Não pode debater, não pode discutir, não pode questionar. A porra da picadinha é sacrossanta. Ela tá na prateleira do lado da urna. As duas coisas que você não pode comentar, você não pode debater, você não pode falar nada. Se você está sob pressão para arrumar um atestado, alguma coisa assim, mercado negro. Entregam lá, falso. Não participe dessa porra. O Brasil é o único país do mundo que está exigindo isso das crianças, cara. Isso é um crime, cara. Isso é crime, criminoso. O único país do mundo que está exigindo isso de criança, cara. A irresponsabilidade total.